Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é um review muito especial e também é uma indicação de leitura com um viés pastoral. Eu, como pastor, como modelador desse canal há tantos anos, desde 2017 nós estamos aqui no YouTube, eu considero essa leitura obrigatória para você que é inscrito aqui do nosso canal, tá? Então não é um livro assim tão teológico, é um livro que vai trabalhar uma disciplina espiritual muito importante, que é o jejum, e tão negligenciada por muitos cristãos. Eu mesmo não tinha uma cultura de jejum, eu não era de jejuar tanto, mas após a leitura desse livro eu fiquei assim ainda mais com vontade de jejuar, porque eu entendi realmente o propósito e também os benefícios do jejum. O pastor Luciano Subirá escreveu esse livro, lançado pela editora Ragnos, e é um livro maravilhoso que vai te ensinar e transformar a sua visão sobre jejum. Então, é uma leitura obrigatória para você que é inscrito aqui no nosso canal. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir esse livro. Não é um livro caro, não é um livro, apesar dele ter 270 páginas, mas é uma leitura muito agradável, não é aquele livro cansativo. Então vou mostrar para vocês aqui o conteúdo dele, tá? Uma capa muito bonita, A Cultura do Jejum. Pastor Luciano Subirá escreveu essa obra, trazendo assim um livro muito profundo e pastoral também sobre essa questão do jejum. Então vamos lá, vamos para o review. Folha de rosto, ficha catalográfica, é aquela folhinha amarelada, que é gostosa de ler. E aqui o sumário. Eu já fiz um vídeo trazendo as minhas primeiras impressões, eu ainda estava fazendo a leitura desse livro, eu li ele em menos de uma semana. E aí ele traz 12 capítulos importantíssimos, como vocês já estão visualizando aqui no sumário. Depois ainda tem um apêndice, que é o doutor, pastor também, Aldrin Marshall, que vai falar um pouquinho sobre os aspectos médicos científicos do jejum. Porque não tem só a parte espiritual, gente. Também tem os benefícios físicos, Então aqui tem algumas indicações, agradecimentos, prefácio, do doutor, pastor Aldrin Marshall, que é pastor aqui da Igreja Batista da Lagoinha. E aí nós entramos no capítulo 1. Ele é bem organizado, esse livro, Ele coloca aqui o título do capítulo de forma bem visível e abaixo uma frase de algum teólogo, algum pastor relacionada ao jejum. E aí ele já começa o título aqui do primeiro capítulo com uma pergunta. A Bíblia ordena que jejuamos? Ele vai responder se sim ou não. Abaixo tem aqui também algumas notas que são ou comentários ou referências de livros que ele citou. Então ele vai começar aqui nesse capítulo com uma perspectiva bíblica no Antigo e Novo Testamento, se a Bíblia de fato ordena jejum. Ele faz uma interpretação muito bacana. É uma letra confortável, número da página do tamanho bem visível, o título do capítulo aqui na parte superior, isso é importante. A única coisa que eu até comentei no vídeo com as primeiras impressões, que eu achei assim, que me agradou muito, é porque se eu soltar o livro aqui, ele fecha muito fácil, Então, aqui ele vai desenvolver. Gente, tem coisas muito legais. Repito, é certo que Jesus não apresentou um imperativo, porém demonstrou a expectativa que fosse parte da vida do crente jejuar. E também não creio que seu propósito ao falar de jejum tenha sido apenas externar a expectativa de que alguns de seus discípulos jejuassem. Porque Jesus fala, e quando jejuardes, Então ali ele já está dizendo que os discípulos jejuariam. Então aqui ele fala, sabemos que o próprio Jesus praticou jejum, o livro de Atos mostra ali deles praticando. Então aqui ele explica, tem um pensamento contraditório, com relação ao jejum. Mas, olha só, os apóstolos, os seguidores de Cristo que escreveram as epístolas possuem a missão de confirmar e não de contradizer o que o nosso Senhor ordenou. Isso parece ainda mais claro quando Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma, e ele cita aqui Timóteo 6,
versículo de número 1. Portanto, repito, cada crente decide como, quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem de fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deve ser tratado como opcional. Nesse primeiro capítulo, ele prova biblicamente, né, essa questão do jejum. O capítulo 2 também é muito legal, porque ele vai trazer aqui o jejum ao longo da história. Ele vai citar aqui desde o período da patrística até aí os grandes avivamentos que nós tivemos, né, ao longo da história, pessoas jejuando, né? E ele também no capítulo 3 já traz um olhar para o futuro, né? E aí ele vai fazer aqui uma análise de alguns textos bíblicos, Joel 2, por exemplo, algumas profecias, né? A questão das primeiras e últimas chuvas que Joel fala, e ele vai trazer que o jejum está incluso nisso aí, né? Nos últimos dias, para que Deus pudesse derramar um avivamento. Eu até enumerei aqui, né? Então, gente, muito legal esse capítulo 3, a importância do jejum hoje. Como resgatar o jejum? Ele vai explicar. Capítulo 4, o que é o jejum? Então, primeiro ele definiu aqui se a Bíblia ordena, o jejum no passado, o jejum para o futuro e o que é o jejum. Então, ele vai trabalhar aqui de cara. O jejum bíblico é, em essência, uma abstinência intencional de alimentos visando a propósitos espirituais. Então, ele explica aqui o que seria o jejum e o que não é o jejum também. E aí ele vai trabalhar se há regras para isso. E se eu falhar durante o jejum, né? Então aqui ele também explica. É saudável ao corpo? Os subtópicos estão com letras bem visíveis para facilitar. Também achei isso muito legal. Disciplina negligenciada. Ele vai mostrar que muita gente gosta de orar, de ler a Bíblia, mas não jejua, sendo que deveria aliar. Ele considera jejum e oração como irmãs, né? Estimulados a jejuar. Então aqui ele vai trazer um pouquinho da experiência dele e como começar o jejum e qual seria a motivação correta de se jejuar, né? Então isso aqui também é muito interessante, é um capítulo muito bom. Capítulo 6, fome de quê? Então aqui ele vai explicar dentro da Bíblia, vai mostrar passagens bíblicas, né? O que seria o jejum e também o que seria, né, o jejum em termos espirituais. E aí ele faz algumas explicações bíblicas aqui também, né, questão dos dois tipos de alimentos, o físico e o espiritual, né, aquela passagem de João 4, quando Jesus fala que a minha comida, né, que a samaritana chegou lá e os discípulos queriam que ele comesse, ele falou que já tinha uma comida melhor, alguma coisa assim. Parafraseei para vocês entenderem e resumir também, para não ficar tão longo. Ele cita outras passagens também, inclusive Jesus, né, que foi tentado, Jesus que jejuou 40 dias, também explica de uma forma muito interessante que eu não tinha parado para pensar, né, como foi a questão do jejum de Jesus. Então, um capítulo muito importante. Capítulo 7, os efeitos do jejum. Então, aqui ele já cita Agostinho de Hipona, que o jejum limpa a alma, levanta a mente. Então, aqui ele vai mostrar que jejuar, citando Kennedy Hagin, não muda o Senhor, pois ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum, mas transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, gente, muito top também. Então, ele fala quais são os efeitos do jejum na vida do cristão, né? Ele cita passagens bíblicas, né? O jejum no espírito, os efeitos do jejum no espírito, alma e também no corpo. Então, o jejum afeta cada parte, cada faculdade do ser humano. Isso é muito legal. Tá vendo que eu tô aqui tendo dificuldades para segurar o livro? Eu tive dificuldade também na leitura. É a única coisa que eu não gostei assim do material, falando da encadernação, mas o conteúdo é muito top. Então o jejum fortalece o espírito, aflige a alma e subjuga o corpo. Então ele traz aqui toda essa explicação dos efeitos do jejum. Eu achei assim muito legal. Capítulo 8, propósitos do jejum. Então aqui agora ele vai mostrar quais são os propósitos. Então, o principal propósito é buscar a Deus. Então aqui ele já explica, citando Daniel 9:3. Então ele traz o primeiro propósito, o propósito principal,
né, vontade de Deus, buscar a Deus, intimidade com Deus, mas tem propósitos secundários também que podem ser colocados aí no jejum, e ele vai mostrar tudo isso, tá bom? Então esses são os propósitos, arrependimento de pecados, tem muita coisa aqui importante, preparar-se para o ministério também é um dos propósitos, enfim, né? O capítulo 9, aí ele sai um pouquinho da parte, vamos colocar entre aspas, teórica e também, né, os efeitos da ação do jejum, ou do fato de você jejuar. O capítulo 9 ele vai trabalhar as formas e tipos de jejum e sua duração. Então ele vai explicar quais são os tipos de jejum, quais são, né, que ele vai explicar que são 3, mas ele acrescenta um outro. Jejum total, normal, parcial e o sobrenatural. Ele explica cada um desses jejuns com referências bíblicas, tá bom? Então tem referências bíblicas de cada um deles aqui, inclusive a quantidade de dias e tudo mais. No capítulo 10 ele vai falar sobre o jejum prolongado, que é aquele jejum de 40 dias, né? Tem toda uma preparação, gente. Não é simplesmente você chegar e ficar 40 dias sem comer, né? Ele vai explicar cada um dos pontos de preparação, os efeitos do jejum prolongado, os efeitos no corpo. O capítulo 11 é a forma de jejuar. Então ele já citou aqui os tipos de jejum, e agora ele vai trabalhar a forma de jejuar, a coisa certa do jeito certo, né? Tem que aliar tudo isso para que o jejum não se torne apenas uma greve de fome, né? Então ele explica tudo isso. Capítulo 12, alguns aspectos complementares, e aí ele vai explicar sobre ter uma vida jejuada, ou seja, uma vida de jejum. E aí ele finaliza esse capítulo trazendo perguntas e respostas. Então muitas perguntas que talvez você fez aí, ou está fazendo, ou já fez, até mesmo na leitura ele responde aqui. São mais de 40 perguntas, se eu não me engano, deixa eu chegar aqui no final. São muitas perguntas, viu? 30, 39, 40 perguntas, né? Se jejum faz mal, se jejum pode fazer jejum trabalhando, se pode fazer jejum total de comida ou deixar de comer só alguns alimentos. Ele explica tudo isso, essa parte também. E o apêndice desse livro, ele foi escrito pelo Dr. Aldrin Marshall. E aqui ele vai explicar sobre os aspectos médicos científicos do jejum. Então agora é um médico falando sobre os benefícios do jejum. Gente, muito top também, tá? E aí finaliza na página 266, tem uma bibliografia, e aí nós encerramos o conteúdo dessa obra, que é de fundamental importância para que você encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus através da cultura do jejum. É uma leitura obrigatória para todos os cristãos que desejam, né, ter uma vida de mais intimidade com Deus e experimentar um verdadeiro avivamento em suas vidas através da cultura do jejum, aliado à oração e às demais disciplinas espirituais. Vê esse um marcador de texto aqui também bem legal, que dá acesso a um curso, né, com relação ao jejum. Então, deixo essa recomendação e review para vocês aqui do nosso canal. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.